Olá, seres do abismo. Sejam bem-vindos de volta ao Ecos do Abismo. Hoje, preparem-se para uma experiência arrepiante em um lugar onde a linha entre a vida e a morte se torna terrivelmente tênue. Mergulharemos nos corredores sombrios do Asilo Sternwyrm, um local com uma história sinistra de tratamentos brutais e sofrimento inimaginável. Acompanharemos um guia e seu jovem assistente, Reggie, enquanto conduzem um grupo de turistas noturnos pelos segredos obscuros deste lugar amaldiçoado. Mas esta noite, algo diferente espreita nas sombras, algo que nem mesmo os guias experientes esperavam. Testemunhem a tensão crescente, os encontros inexplicáveis e o terror que se esconde sob a superfície da realidade. E no momento em que a verdade vier à tona, será tarde demais. Preparem-se para o último suspiro de Stan. Stan? A voz de Reggie é quase um sussurro. As palavras brotam de algum lugar profundo no meu peito. Estou aqui. Se você tem coragem, aperte o play e deixe o abismo te engolir. Somente nas profundezas espirais das infinitas tonalidades de preto, atrás das minhas pálpebras, eu sinto paz. A pressão quase constante atrás dos meus olhos desaparece e o peso constante que oprime meus ombros se alivia. E é aqui, na garagem do antigo asilo, que sinto uma sensação de calma. Stan? A voz trêmula é quase um sussurro. Estou aqui. As palavras brotam de algum lugar profundo no meu peito. Solto um suspiro e me permito voltar à consciência como uma bolha de ar subindo à superfície em um lago turvo. Minhas pálpebras tremulam, depois se abrem. O quarto ao meu redor ainda está escuro, mas meus olhos se ajustam rapidamente e eu distingo a figura curvada de Reggie na extremidade do quarto. Sua bota está desamarrada. Sua voz ainda é um sussurro, embora o tremor tenha quase desaparecido. Verifico meu relógio. São alguns minutos depois da 1 da manhã. Acho meus pés e acendo um fósforo. A pequena chama queima como um mini-sol para meus olhos dilatados. Dou a eles um momento para se ajustarem antes de acender a velha lanterna a gás e levantá-la no alto. A luz persegue as sombras para todos os cantos do quarto e os reflexos das chamas dançam nos olhos de Reggie. Tiro um momento para estudar o garoto. Ele ainda é jovem. Jovem, mas confiável. Posso ouvir o medo em sua voz. Posso vê-lo em sua postura. Seu medo o torna sábio. Só um tolo não temeria este lugar. 4 batidas curtas na porta da garagem chamam minha atenção de volta para a tarefa em mãos. Reggie pula com o som, então olha tolamente em minha direção. Eu apenas o observo, sem julgamento. Vamos dar o pontapé inicial nessa bagunça. Pat é o zelador. Ele veio há alguns anos para ajudar com os tours, mas não conseguiu se encaixar. Agora, o trabalho dele é coletar as taxas e passar os hóspedes sorrateiramente pelos guardas noturnos. Na verdade, os guardas sabem o que acontece dentro dessas paredes antigas, mas eles não se importam. Passar por eles sorrateiramente adiciona um nível de emoção para nossos clientes, no entanto. O sinal de Pat do lado de fora é para nos informar quantos grupos se juntarão ao tour. 4 batidas significam 4 grupos, cada um deixado em uma entrada diferente. Cada um esperando para ser buscado. Quais entradas estão ativas? Pergunto a Reggie, em um tom sussurrado enquanto caminhamos pelas portas duplas e entramos no primeiro de um labirinto de corredores que serpenteiam pelo antigo complexo. Os corredores são largos e áridos. As vozes ecoam sem esforço pelos corredores desgastados e ladrilhados. É a primeira semana do mês, Reggie diz. Então Pat deve estar usando o saguão do lado oeste, o quarto 112 com a janela faltando, a entrada da sala de recreação e... Reggie para de falar. Dou a ele 1 minuto antes de abrir a boca para falar, mas ele se lembra no último momento. Corredor 2B na saída da porta de incêndio. Bom, eu digo, você tem as chaves? Eu tenho as chaves. E por que usamos lanternas? Lanternas falham, baterias acabam, óleo sempre queima. Quais são as regras? Todos ficam juntos, sem exceções. Mantenham-se nos corredores principais e salas comuns. Alguns quartos podem ser abertos sob solicitação especial, mas nenhum dos quartos no segundo andar, ala oeste.
E nenhum quarto que tenha X vermelhos nas portas. O garoto aprende rápido. Ele estará conduzindo os tours sozinho em breve. Parece que você está no controle, eu digo. Vou deixar você conduzir tudo hoje à noite. Eu apenas observarei. Reggie faz uma careta com 2 partes de orgulho e uma parte de dúvida, mas não diz nada. O corredor nos leva à primeira de muitas intercessões, e sem dizer uma palavra, nós 2 caímos sobre um joelho, fazemos o sinal da cruz, depois levantamos e passamos pela intercessão. Nenhum de nós olha para a esquerda ou para a direita enquanto passamos pelo corredor que se cruza. Percebo um movimento no canto do meu olho enquanto passamos, mas mantenho meus olhos fixos para frente. Sempre fazemos isso nas intercessões. Nós nunca olhamos. Pat olhou uma vez. Ele nunca mais pôs os pés dentro do asilo. Ele teve sorte. Continuamos andando em silêncio, ouvindo nossos passos e o eco de passos seguindo atrás de nós enquanto avançamos. Logo chegamos à entrada oeste do asilo. Reggie pega uma chave do cinto, bate 3 vezes na porta, destranca e deixa a porta ranger lentamente ao abrir. As portas para o exterior permaneceram destrancadas, mas as portas internas do saguão são sempre mantidas trancadas. É apenas uma das muitas salas de espera que usamos como pontos de encontro para nossos hóspedes. Quanto menor o tamanho de cada grupo entrando sorrateiramente nos terrenos, menor a probabilidade de serem pegos pelos guardas noturnos ou por qualquer outra coisa que espreita nestes terrenos. Assim que a porta se abre, 4 feixes de luz brilham em nossos rostos. Reggie e eu estamos acostumados com isso. Os hóspedes estão nervosos e estavam esperando por nós. Apaguem as luzes, por favor, Reggie diz em voz baixa. Podem deixar suas lanternas na mesa e pegar as lamparinas. E, por favor, guardem todas as perguntas até que tenhamos buscado os hóspedes restantes, eu adiciono. Reggie faz uma careta. Por favor, guardem todas as perguntas até buscarmos o resto dos hóspedes, ele repete. Eu sorrio, mais para mim mesmo do que para ele. Ele não vai esquecer essa frase de novo. Nosso grupo segue pelo corredor central do prédio e rapidamente pega o próximo grupo do quarto 112, que entrou pela janela faltando. Então, para a escadaria e o segundo andar. No final do corredor B, abrimos a porta que dá para a escada de incêndio para pegar nosso terceiro grupo de hóspedes antes de voltarmos para o térreo. A sala de recreação fica no canto sudeste do prédio. Normalmente, são algumas viradas rápidas, no entanto, com hóspedes a reboque, optamos pela rota mais segura de contornar os corredores do perímetro externo. Até que todo o grupo esteja reunido e possamos repassar as regras, é melhor evitar qualquer uma das interseções ou, pior, a Catedral Central. Na metade do corredor oeste, Reggie para abruptamente e inclina a cabeça. Eu também paro e fecho os olhos. Se ele ouvir alguma coisa, não seria sábio falar por cima. Nossos hóspedes parecem perceber isso também, ou talvez estejam todos apenas muito nervosos para falar. De qualquer forma, eles ficam em silêncio, ouvindo. Aí está, um som de batida surdo, como alguém batendo em uma porta de vidro com os nós dos dedos. Em todos os anos que tenho feito este tour, nunca ouvi esse som antes e, acredite em mim, já ouvi muitos outros. Será que poderia ser? É uma noite quente, Reggie diz para ninguém em particular. É o primeiro não sussurro que alguém no prédio falou naquela noite e o grupo do tour se encolhe como se ele tivesse gritado as palavras. Dou ao garoto um aceno de aprovação. Ele se lembrou. Faça barulho, mas não se dirija ao som diretamente. É uma das regras cardinais. Nunca interaja com nada que possa estar ouvindo. Alguns espíritos podem ser inofensivos, úteis até, mas outros poderiam ser vingativos, violentos. O batucar não para. Parece vidro, Reggie diz, alcançando meu pensamento anterior. O átrio. Mais uma vez, solto um suspiro. Pat misturou os quartos de novo. Reggie bufa de irritação, mas consigo ver a tensão sumir de seu rosto. Não há nada a fazer. Viramos o grupo e os guiamos de volta pelo caminho que viemos. São alguns momentos curtos até o átrio. 2 figuras podem ser vistas através das pesadas portas de vidro. Devem ter visto nossas formas passarem pelo corredor momentos antes. Devem ter ficado nervosos, talvez inseguros se éramos o grupo do tour ou alguma forma de espíritos errantes.
Mas eles bateram conforme as instruções quando perdemos o horário de buscá-los. Nem todos os grupos faziam isso. Red destranca as portas de vidro e alguns sorrisos aliviados e sem jeito são trocados por todos. Lanternas são distribuídas ao novo grupo e Red começa a fazer o discurso de orientação. Ele cobre as interseções dos corredores, ruídos nos quartos, contato visual e as outras várias regras que estabelecemos ao longo dos anos. Tomo meu tempo e inspeciono as pessoas que se juntaram a nós para o tour desta noite. A maioria das pessoas que vinham em grupos e esses grupos geralmente ficavam bem juntos. Além disso, os grupos que pegamos em cada sala de espera diferente também pareciam ficar juntos, provavelmente devido ao fato de terem tido tempo para conversar e interagir antes de descerem pelos corredores silenciosos do antigo asilo. Os grupos são todos bem comuns esta noite. O grupo do saguão tem 2 casais e um penetra. Solitários são mais propensos a se perder. Então faço uma anotação mental para ficar de olho no reserva deles. O grupo do quarto 112 parece ser composto por estudantes universitários. O átrio tinha o menor grupo. Seu grupo consiste em 2 homens asiáticos em ternos baratos, empresários viajantes, provavelmente procurando algumas emoções para apimentar uma viagem de conferência entediante. O grupo do segundo andar é o mais diverso, consistindo em uma família, que inclui os pais junto com 2 adolescentes, bem como um senhor geriátrico. Todos que se inscreveram para o tour assinaram termos de responsabilidade, assumindo que Pat fez essa parte do trabalho corretamente, mas faço uma anotação mental para ficar de olho no homem mais velho também. Enquanto Red termina sua fala, levanto minha lanterna e começo a entrar no labirinto de corredores. Red segue e nossos hóspedes caem no passo atrás dele. O asilo Sternwyrm foi fundado em 1869, Red começa. Sua voz mal passa de um sussurro, mas alcança todo o grupo com facilidade. O prédio original foi encomendado por um ministro que queria construir uma catedral, mas ele morreu antes que o trabalho fosse concluído. Nós conduzimos o grupo para longe dos corredores do perímetro externo e mais fundo nos corredores há muito abandonados e negligenciados. Red continua. Sua família eventualmente doaria a terra para um médico que tinha ideias radicais sobre o impacto mental da guerra civil nos soldados que lutaram nela, bem como nos civis apanhados em sua esteira. Paro em um corredor, ajoelho, faço o sinal da cruz, depois observo para ter certeza de que todos no grupo fazem o mesmo antes de atravessar a interseção. O Dr. Sternwyrm expandiria extensivamente a capela original e os edifícios anexos ao longo dos anos, conectando-os. À medida que expandia os terrenos, ele expandia seus pacientes. Ele aceitou pacientes mentais adicionais para obter subsídios e financiamento federais para continuar sua pesquisa sobre o que agora chamamos de TEPT. Enquanto caminho, ajoelho e faço o sinal da cruz pelo asilo, entro no piloto automático e me recolho o máximo possível em mim mesmo. Red está de olho nos hóspedes, e a primeira parte do nosso tour geralmente é bastante tranquila. Deixo minha mente vagar. Eles não param de sorrir para mim. Red murmura em voz baixa. Saio do piloto automático e olho para ele. Seu olhar está fixo nos 2 empresários asiáticos. Estamos perto do final do tour preliminar e estamos em uma sala de observação no segundo andar. Ela dá para a sala de estar nordeste. A sala de estar sempre foi um local infalível para observar atividades paranormais e hoje não é exceção. Uma cadeira de roda solitária está girando em um círculo sem fim perto da parede mais distante. Os mais céticos do grupo se convencerão de que é encenado. Red e eu sabemos melhor. Red distraidamente estende a mão e agarra o braço de um dos estudantes universitários que estava prestes a acenar para a cadeira. O garoto dá a Red um olhar irritado, mas resignado. Acenar é uma forma de interagir com a entidade. Ele deveria saber disso. Espero mais um momento para ter certeza de que o garoto não tentará novamente. Então lanço um olhar para os homens asiáticos. Enquanto observo, a dupla se vira da janela de observação e olha para mim e para Red antes de olhar de volta através do vidro. Ambos os homens têm pequenos sorrisos em seus rostos. Eles estão nervosos, sussurro para Red. O sorriso é apenas uma coisa cultural, está tudo bem. Apenas fique de olho neles.
Se eles parecerem começar a suar demais, ou se você achar que eles não aguentam, me avise. Red relaxa visivelmente. Estudo os homens novamente antes de adicionar. Sim, eles estão apenas nervosos. Mas algo está me incomodando. Algo parece errado. Enquanto eu estava desligado na primeira parte do tour, notei uma falta incomum de atividade. O começo geralmente é silencioso, mas nunca tão silencioso. Sempre há uma porta batendo ou vidro quebrando, ou até mesmo o som de um leve soluço ao percorrer os corredores. Esta noite estava silencioso até a sala de observação. Silencioso demais. Balanço a cabeça. Não existe silêncio demais nestes corredores. Visão de túnel mata, lembro a mim mesmo. Massageio a parte de trás do meu pescoço rígido, tentando desfazer um nó. Então levanto minha lanterna para observar todo o grupo. Se eu me concentrar demais em um hóspede, posso perder outro hóspede cometendo um erro. Já perdemos hóspedes antes. Na verdade, perdemos hóspedes e guias turísticos por causa da visão de túnel. Era um erro que eu não planejava cometer esta noite. Dou outra olhada nos empresários asiáticos. Eles ainda parecem estar estudando Red e eu, e copiando todos os nossos movimentos e gestos o mais fielmente possível. Eles estão nervosos, mas atentos. O senhor idoso está olhando pela janela de observação com incredulidade, mas ele também parece bem. Não vejo razão para encurtar o tour. Depois de uma última olhada nos estudantes universitários, faço contato visual com Red e dou a ele um breve aceno de cabeça. Ele acena, quase mais para si mesmo do que para mim. O tour continuará. Subterrâneo é onde a verdadeira atividade está. Existem alguns quartos acima do solo com marcas vermelhas proibindo a entrada. Nos vários níveis subterrâneos, porém, quase todas as portas estão marcadas. O subterrâneo é onde os tratamentos experimentais eram administrados. É onde homens sofreram, morreram. É onde alguns dos espíritos mais perigosos deste prédio amaldiçoado permanecem. Existem 7 entradas para o subterrâneo, mas usamos apenas uma. Sua entrada fica no centro do asilo, logo ao lado das portas da catedral original. Fred começa a movimentar o grupo novamente, e eu sigo no final para ficar de olho em nossos hóspedes. Red continua sua fala. Enquanto o Dr. Sternwyrm construía suas expansões, ele manteve a catedral no coração da estrutura. Alguns pensam que ele era um homem religioso e valorizava que seus pacientes tivessem um lugar para orar e refletir. Outros acreditam que ele queria um lugar próximo para pedir perdão a Deus pelas atrocidades que estava cometendo logo abaixo de sua fundação sagrada. Observo enquanto o grupo se ajoelha em uníssono para fazer o sinal da cruz antes de passar pelo próximo corredor. Um dos adolescentes, o menino, olha para a direita enquanto atravessa o corredor. Ele vira a cabeça rapidamente, seja por susto ou indiferença, não consigo dizer. Olhos para a frente, sussurro. As orelhas do menino ficam vermelhas e seus ombros se encolhem. Ele está envergonhado e assustado. Isso é bom. Ele não arriscará olhar novamente. Ao atravessar a interseção do corredor, sinto a temperatura cair. Meu pulso acelera e faço tudo o que posso para evitar que meu ritmo aumente para acompanhá-lo. Não interaja. As palavras ecoam em meu crânio vazio enquanto afasto os impulsos naturais de luta ou fuga. Está queimando. Uma voz sussurra no meu ouvido. Posso sentir seu hálito no meu lóbulo da orelha, enquanto os pequenos pelos do meu pescoço se eriçam. O peso de uma presença desumana pressiona a luz da minha lanterna, esticando-a pelo corredor de forma não natural. Mantenho meu ritmo e passo pela interseção. A presença pesada e esmagadora parece sumir atrás de mim em um baixo chiado. Ninguém mais do grupo do tour reagiu. Duvido que alguém tenha ouvido a voz. Mas os pelos da minha nuca ainda estão eriçados. Está nos seguindo? Não interaja. O espírito se agarrou a mim? Ou talvez ao garoto? Não é o tipo de souvenir que alguém quer trazer para casa de um lugar como este. Faço uma anotação mental para ter certeza de ficar de olho no garoto. Red continua seu discurso, alheio. Sternwyrm acreditava em tratamentos muito agressivos e foi pioneiro em métodos que hoje seriam considerados pouco mais que tortura. Ele também acreditava em tirar os pacientes de suas zonas de conforto e frequentemente contratava médicos que apenas traumatizariam ainda mais seus pacientes. Para os soldados da União, ele contratava médicos do Sul Profundo
com sotaques carregados do sul. A ideia era fazer os pacientes enfrentarem seus medos. Essa prática foi continuada por seus sucessores, contratando médicos alemães e italianos após a Grande Guerra, adicionando médicos japoneses após a Segunda Guerra Mundial e, finalmente, médicos russos e chineses durante a Guerra Fria. Atravessamos outro corredor. Não consigo dizer se a presença atrás de mim ainda está lá ou se essa crescente sensação de mal-estar se deve a estarmos nos aproximando da catedral. Reggie, ainda alheio às minhas crescentes preocupações, continua. Entre as tensões entre médico e paciente e a implementação de métodos como banhos de gelo, salas de vapor, eletrochoque, lobotomias e outros tratamentos hediondos, muitos pacientes sofreram colapsos mentais. E, finalmente, ao longo dos anos, vários médicos e funcionários foram mortos por seus pacientes. Muitos mais pacientes cometeram suicídio. Na verdade, havia rumores de que vários enfermeiros administravam um negócio bastante lucrativo de venda aos pacientes de tudo, desde medicamentos para overdose até cordas para se enforcarem. À minha frente, Reggie vira a última esquina que leva ao porão. O grupo desaparece pela esquina um por um. Com eles fora de vista e contra meu melhor julgamento, lanço um rápido olhar por cima do ombro. Um homem solitário está parado no meio da última interseção. As queimaduras reveladoras em suas têmporas e o sangue escorrendo de seus olhos me dizem que ele sofreu eletroterapia e uma lobotomia. Não dou nenhum sinal de que o vejo, reunindo toda a minha força de vontade para focar meus olhos através dele, como se ele não estivesse ali. Conto até 3 na minha cabeça, depois me viro e dobro a esquina. Alarmes disparam na minha cabeça. Algo está errado. Algo está muito errado. Primeiro, Reggie e o grupo do tour já estão na metade da escada. Eu havia parado apenas alguns segundos antes de virar a esquina, e agora, Reggie e o grupo do tour estão a mais de 90 metros no corredor. Segundo e mais preocupante do que a perda de tempo, as grandes portas da catedral estão escancaradas. Essas portas são mantidas fechadas. Sempre. Nós as verificamos antes de cada tour. Nós as trancamos 2 vezes e verificamos 3 vezes. Eu fiz isso pouco antes de encontrar Reggie na garagem. Não havia como elas estarem abertas agora. De jeito nenhum, a menos que... Finalmente, Reggie continua pelo corredor como se nada estivesse errado. Seu caminho para o subterrâneo o levará direto pelas portas da catedral, e ele não mostra nenhum sinal de que vai parar. Não interaja. As palavras martelam na minha cabeça como um mantra. Não posso gritar. Não posso arriscar o barulho. Não posso arriscar acordar o que reside na catedral. Corro para frente. É arriscado, mas não vejo alternativa. O grupo do tour e Reggie são minha responsabilidade. Eu tenho que pará-los. As sombras nas paredes se esticam e agitam, perturbadas pelo meu movimento repentino. A luz da minha lanterna descreve arcos pelas paredes em padrões psicodélicos e que induzem convulsões, enquanto sacode para cima e para baixo com minha marcha instável. Mas mesmo enquanto corro, sei que não chegarei a tempo. Observo horrorizado enquanto Reggie alcança a entrada e passa sem sequer olhar. O grupo do tour o segue. Primeiro os estudantes universitários, depois o velho. Um dos casais mais velhos passa, e eles parecem tremer ao fazê-lo. Eles não veem como puderam perder isso. Reggie viu e disse a todos para manterem os olhos para frente, como nos corredores que se cruzam. Os adolescentes e seus pais passam em seguida. O menino parece tropeçar, mas mantém a cabeça travada na posição para frente. O grupo está quase a salvo, só mais alguns. Os empresários asiáticos em seus ternos estão passando agora. Não passando. Parando. Parando e se virando. Virando não apenas suas cabeças, mas seus corpos inteiros. Estou gritando agora enquanto corro, gritando a plenos pulmões, mas nenhum som sai. Estou correndo o mais rápido que posso, mas as sombras que antes se esticavam pelas paredes, agora estão esticando as próprias paredes, estendendo o corredor, tornando-o mais longo e diminuindo meu progresso através dele. Um dos homens enfia a mão dentro do paletó. Quando ele retira a mão do paletó, está segurando uma seringa. Ele acena, como se sinalizasse para alguém dentro da sala. O segundo homem avança lentamente,
bloqueando momentaneamente o primeiro da minha visão. Então, ele irrompe na sala em uma única ação violenta. Derrapo e paro bruscamente, e perifericamente, vejo as sombras passarem correndo por mim nas paredes. O homem com a seringa está à vista novamente, mas ele não parece mais um empresário. Seu terno sumiu, substituído por um avental cirúrgico verde. Ele caminha com determinação pelas portas da catedral. Então os gritos começam. Convenço minhas pernas a se moverem novamente e me vejo subindo até a porta da catedral. É um massacre. 3 figuras em uniformes brancos de médico jazem imóveis no chão. Seus uniformes brancos salpicados por respingos vermelho escuros de sangue. Os 2 médicos asiáticos também estão lá. Um deles chutando e gritando em japonês, enquanto o paciente em cima dele o estrangula com as próprias mãos. O outro jaz morto com a seringa que carregava enfiada na própria têmpora. Stan! Red dispara. Então prende a respiração por um instante. Salto quando a voz de Red corta meus pensamentos. Arranco minha atenção do massacre na catedral para vê-lo olhando para mim com preocupação no rosto. O grupo do tour está atrás dele. Começo sem saber o que perguntar. Red levanta uma mão para acalmar o grupo do tour enquanto olha para cima e para baixo no corredor. Onde ele começa, então para de falar. Como se em resposta, a voz do médico japonês gritando em sua língua nativa ecoa pelos corredores ao nosso redor. Red e cada membro do grupo do tour se encolhem instintivamente e várias pessoas tapam os ouvidos com as mãos. Minha cabeça volta bruscamente para as portas da catedral. Elas estão fechadas. Fechadas e trancadas. Duplamente trancadas. Estendo a mão e puxo a corrente. Ela não se move. Red olha as portas de cima a baixo, claramente preocupado. Os empresários. Olho por cima do ombro de Red e examino os rostos do grupo do tour. Os empresários não estão lá. Estamos com 2 a menos. Ou melhor, sempre estivemos com 2 a menos. Os empresários japoneses não eram turistas. Eles eram médicos, médicos mortos, espíritos, continuando seu trabalho na morte como faziam em vida, estudando, observando e, quando necessário, administrando tratamentos. Turista, paciente, espírito, eles não viam diferença. Tivemos sorte, muita sorte. Pelo rosto branco pálido de Red, pude ver que ele também sabia disso. O tour acabou. Red consegue dizer com um engolir seco. Há alguns gemidos de protesto, mas Red os silencia rapidamente. A garagem fica a uma curta caminhada de onde estamos e chegamos lá sem incidentes. Pat está nos esperando. Tour curto, Pat diz. É uma observação, não uma pergunta. Ele pode ver a tensão no rosto de Red. Ele sabe que algo aconteceu, ele não pergunta, ele não quer saber. O átrio. Começo, mas Red me interrompe. O átrio está comprometido, ele diz a Pat. O rosto de Pat se azeda, e você terá que buscar o grupo da sala de recreação e dar-lhes reembolsos. Red acrescenta. Nós nunca os pegamos. Pat parece confuso, mas não discute. Ele faz uma contagem rápida, então conduz nossos hóspedes para fora do asilo e para a noite. Pat não misturou os pontos de desembarque. A voz de Red é baixa, mas firme. É a voz de alguém cujo paraquedas falhou e teve que recorrer ao reserva. Eu não respondo. Apenas o encaro, olhando para além dele. Os empresários... Ele para de falar. Balanço a cabeça e começo a balançar suavemente de um lado para o outro. Eu entenderia se você... Red me interrompe, sua voz parecendo distante. Estamos bem. Estamos todos bem. Bom, repito a palavra, ainda olhando para além dele, olhando para as botas que balançam para frente e para trás, penduradas sobre seu ombro. Elas parecem tão familiares. O cadarço da bota esquerda está com um nó duplo. O cadarço da direita está desamarrado. Elas parecem minhas botas. Red me lança um olhar duro, então olha por cima do ombro para ver o que estou olhando. Ele inspira profundamente e se volta para mim. Te vejo no próximo tour, Stan. Ele diz rapidamente enquanto se vira e segue para a porta. Abro a boca para responder, mas minha língua inchada não permite mais que as palavras passem.
Meu pescoço coça onde os hematomas e as queimaduras de corda ainda ardem. Estendo a mão em direção às botas balançando abaixo de mim, querendo desesperadamente amarrar o cadarço direito novamente, eternamente incapaz de fazê-lo. A porta se fecha atrás de Reggie. Fico na escuridão, deixado para pendurar, para balançar, para esperar. Stan? A voz de Reggie é quase um sussurro. As palavras brotam de algum lugar profundo no meu peito. Estou aqui. E aí, seres do abismo? Curtiram essa história sinistra? Se vocês gostaram de explorar os ecos sombrios do asilo Sternwyrm conosco, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no terror. Deixem aquele like caprichado para fortalecer o canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos que também adoram uma boa dose de horror. Nos vemos no próximo Eco do Abismo.